Saúdo a todos os irmãos e irmãs, a todos que nos assistem e ouvem neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, pela graça de Deus, em nome de Jesus, na direção do Espírito Santo, desejo falar com os irmãos a respeito do Templo de Salomão. Qual a importância do Templo de Salomão para nós aqui hoje, cristãos? E qual a influência disso na nossa vida ou na vida dos servos de Deus em geral? Nós vemos aqui em 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 em diante, nós vemos que Davi estava descansado, Deus havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos, estava em sua casa, e disse o rei ao profeta Natã: Eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Aqui o profeta estava dizendo para que o rei fizesse aquilo que estava no coração dele, porque Deus era com Davi, não tinha dúvidas quanto a isso. Mas aqui não era uma profecia, vai e faze tudo quanto tem no teu coração. Era o profeta dizendo ao rei que fizesse aquilo que estava sentindo de fazer. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e dize a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor. Aqui sim é uma profecia. O servo de Deus, o profeta, foi mandado falar ao rei uma profecia. Edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Aqui Deus está perguntando: você pode edificar uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que me não edificas uma casa de cedros? Eu mandei fazer alguma coisa, falei com alguém sobre isso? Deus está dizendo aqui, através do profeta Natã, que tinha que levar esse recado a Davi, essa mensagem de Deus a Davi. Agora, pois, assim dirás ao meu servo: Eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti. E fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Isso não foi de você, foi eu que fiz para você, eu que levantei você, você era lá dos últimos, e eu trouxe você, preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei. Aqui, e prepararei lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como antes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Veja bem, o Senhor te faz saber que te fará casa. Não é você que vai fazer uma casa, o Senhor vai fazer uma casa. O versículo 11. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Ele serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites dos filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Aqui Deus está mandando falar para Davi que, conforme a todas essas palavras e conforme a toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Natã chegou e relatou tudo que havia recebido de Deus, relatou para Davi. Você pode me edificar a casa? De jeito nenhum. Eu sempre andei em tenda, em tabernáculo, e faltei com alguma palavra, alguma coisa, mandei alguém fazer casa. Mas depois de você, eu vou edificar uma casa. E estabelecerei
e confirmarei o reino daquele que vai levantar depois de ti, da tua descendência. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Quem que é essa descendência de Davi que ia fazer o templo de Deus? É Jesus Cristo, que veio fazer a vontade do Pai. E nós aprendemos com Jesus que nós somos o templo do Espírito Santo. Então Deus está dizendo aqui, a minha casa não é de coisas materiais, a minha casa é espiritual. Mas Davi não entendeu bem isso aqui não. Ele achou que tinha que construir essa casa, tinha colocado no coração e adiante ele fala para Salomão, em Crônicas, capítulo 22, do versículo 6 em diante, ele fala assim: então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. Mas Deus não mandou fazer isso, Davi que mandou fazer. Ele que tinha isso no seu coração, ele foi impedido de fazer, mas preparou todos os materiais. E chegou para Salomão e falou que Deus havia mandado ele edificar. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar casa ao nome do Senhor meu Deus. Tive em meu coração, mas não foi Deus que me mandou. Eu estou sentindo de Deus fazer essa casa, mas o Senhor não permitiu que eu fizesse. Então ele disse que depois de mim ia vir meu descendente que iria fazer isso. Então é você, e pediu para Salomão construir casa ao Senhor. Na verdade, era vontade de Davi, desejo de Davi, não ordem de Deus. Em 1 Reis, capítulo 8, 1 Reis, capítulo 8, do versículo 17 em diante, nós vemos que Salomão, falando ao povo, ele diz assim: também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Deus não falou isso, nunca falou isso para Davi. E Salomão tinha entendido que tinha sido dessa forma, mas não foi. Deus não mandou edificar casa ao nome dele. Deus disse que ele iria edificar casa ao seu nome. E ainda em 1 Reis, capítulo 9, do versículo 1 em diante, nós vemos aqui que o Senhor aparece a Salomão e diz: sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão lhe veio a vontade de fazer. O Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste. Santifiquei a casa que edificaste. Salomão edificou uma casa, ofereceu ao Senhor, o Senhor aceitou, santificou aquela casa. A casa que você, Salomão, edificou. Porque lá, através de Natã, Deus disse para Davi que eu vou edificar uma casa, não você vai edificar. Então aqui nós vemos que Deus santificou aquela casa, porque ouviu a oração de Salomão. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Isso Deus falou. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e ouvirdes a outros deuses e vos curvardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e motivo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apartaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles este mal.
Então, Deus aceitou aquela oferta, aquela construção que Davi havia feito. Mas acontece que ali Deus abençoaria enquanto Israel estivesse servindo a Deus. Porém, o que acontece? Nós vemos que essa profecia se cumpriu inteiramente. Deus destruiu totalmente aquela casa. Por quê? Porque Israel se desviou dos caminhos do Senhor, não aceitou a salvação que chegou até ele. E então Deus repudiou aquela construção, assim como todo Israel. E agora a salvação veio ao povo de todo o mundo, não só mais a Israel terreno, físico, material, mas a todo aquele que aceita o Salvador Jesus Cristo, que é Deus conosco. Esse tem salvação, tem vida eterna. O templo foi totalmente destruído no ano 70, Roma invadiu lá e destruiu toda a cidade, destruiu o templo, não ficou pedra sobre pedra, como o Senhor Jesus Cristo havia dito, havia profetizado que aconteceria, porque ele disse que ele sabia que Israel estava negando o que Deus estava preparando, Deus estava construindo ali o templo dele. Eu vou construir casa, é Jesus Cristo essa casa. Deus habitou em Cristo, né? Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E João Batista viu o Espírito Santo descer sobre Cristo. E ali estava Deus caminhando com os homens. Não, o homem não era Deus, Cristo não era Deus, Cristo não é Deus. Cristo recebeu o Espírito Santo de Deus em sua plenitude. Nós temos também o Espírito Santo, mas uma parcela desse Espírito Santo. Nós temos aí um pouco da virtude, mas Deus a recebeu, o Senhor Jesus recebeu por inteiro e por completo. E todo o poder foi dado a Ele porque foi fiel até o fim. Fez tudo o que Deus havia mandado. Não deixou cair um tio da letra da lei. Cumpriu toda a lei. Toda a lei foi cumprida por Jesus. Tudo que Deus havia mandado através de Moisés, Jesus Cristo cumpriu. E se alguém pensa que Ele não cumpriu, está desviado da palavra, porque Jesus é o único que poderia ter cumprido toda a lei. Deus não deixou nada para nós cumprirmos, nós não temos condição de cumprir a lei. Ninguém cumpriu a lei. O próprio Senhor Jesus disse, ninguém cumpriu a lei. E ninguém pense que vai ter condição de cumprir a lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E essa graça é que você aceite Jesus como teu Salvador. Esse é o templo que Deus construiu para nós adorarmos a Ele, através de Jesus Cristo, porque o Pai é glorificado no Filho. E quando você fala, eu amo a Jesus Cristo, você está dizendo, eu amo Deus. Porque Deus tem um nome, e esse nome foi colocado sobre o Filho dele, e através do Filho o Pai é glorificado. Por isso que nós pedimos em nome de Jesus, porque Jesus é o nome de Deus. E nós temos agora também toda esta maravilha de Deus em nós, em vasos de barro, para que a glória seja sempre de Deus e não nossa. E quando somos usados por Deus, Deus faz maravilhas e opera maravilhas através de nós, mas não somos nós, é o Espírito Santo que está em nossas vidas. Então aquele templo, aquela coisa, o templo de Salomão, e tanta coisa o templo, e vai construir novamente o templo, tudo isso não tem valor nenhum para Deus. Isso é para enganar as nações. O inimigo está usando isso para enganar as nações. Tem muita gente pensando que isso é cumprimento de profecia e porque vai construir, não tem nada. Deus já cumpriu a promessa dele, ele já mandou a salvação para todas as gentes. É Jesus Cristo. Não esperamos em outro e olhamos somente para Jesus. Nada que existe no mundo que seja material pode nos dirigir à salvação e nos mostrar o caminho da vida eterna. Só Jesus Cristo. Creia em Jesus, entregue tua vida a Jesus, sirva Jesus de coração e Ele te abençoará para sempre, eternamente, e você estará reinando com Ele nas mansões celestiais. Deus abençoe a você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.